Olá, grande alma, dando aqui continuidade à 18ª aula, vamos chamar aqui dela do nome do jogo. Aí a gente vai falar sobre frescor, né? Aquela fragrância nova, né? Nós vamos falar de contexto, né? Nós estamos assim, falando sobre, começando com a atitude correta, já vimos construindo isso e agora é importante você ter, digamos assim, essa noção de como que esse contexto novo, de um novo contexto, ou seja, uma nova possibilidade, toda vez que você encontra alguém novo, sempre surge um novo contexto, né? Então, a coisa mais importante que você tem para despertar é um contexto romântico já existe dentro do outro. Veja bem, o outro quando encontra com você, já há dentro dele um grande potencial do contexto romântico. E por quê? Porque é a possibilidade dele experimentar uma exaltação pessoal que só surge quando a gente interage com uma pessoa nova e sem preconceito sobre nós. O que eu estou querendo dizer? Veja bem, o outro, quando você precisa entender, como a gente está falando sobre o que acontece na cabeça do outro, mas eu vou fazer aqui para que você possa entender. Quando você vai num encontro com alguém que você não conhece, você tem a chance de ser uma pessoa, é como se você fosse uma tábula rasa. Você tem como ser a chance de uma pessoa diferente é, é, da qual seus amigos e as pessoas que lhe conhecem sabem sobre você. Porque essa nova pessoa, ela não tem, o contexto é tão novo e sem preconceitos que ela não tem nenhum juízo de valor a fazer sobre você, tal como é com os seus amigos que você já convive, que já tem opiniões formadas sobre você. Então, é importante você entender que se acontece isso com você, acontece isso também com o outro. Então, a coisa mais importante para você entender da potencialidade de um contexto, de se criar um contexto romântico, já existe na cabeça do outro, que é o quê? Essa é a possibilidade desse outro experimentar essa exaltação pessoal que só surge quando ele interage com alguém novo e sem preconceito sobre o outro, que no caso é você. Então, você conhecer alguém, né, sabendo disso, de que o outro também está ali ansiando ser visto e desejado de uma forma em que ele já não é tipo assim uma forma nova, permite a ele esse potencial de desejo, de despertar esse desejo em você quando você sabe disso e sabe trabalhar isso. Então, a condição que monta, digamos assim, o palco para esse contexto, né, e para se criar essa, digamos assim, esse contexto romântico, é justamente essa nova ambiência, esse novo encontro, esse encontro com uma pessoa nova e desconhecida. Esse encontro em que você vai ter pela primeira vez, o outro está ansiando por ser exaltado pessoalmente. E essa exaltação só vai acontecer na presença de uma pessoa nova, que no caso é você. Então, naturalmente, quando ele conhece você, esse contexto, digamos assim, o panorama para que você possa, digamos assim, evocar o amor romântico, demanda dois fatores, né? Demanda o fator de você conhecer uma pessoa nossa, espontaneamente quando alguém conhece uma pessoa nova, ou quando um velho amigo conhece você de uma maneira diferente. Então veja, se você tem alguma relação de amizade em que você tem interesse em se relacionar, mas isso não acontece, é aquela famosa friend zone, né? É importante que para que você possa sair dessa friend zone, precisa entender que é preciso criar um novo contexto. Então é preciso que o antigo te veja de uma nova forma. Você pode perceber que talvez já tenha acontecido com você, que de repente você pode ter tido um relacionamento em que o relacionamento chegou num ponto de desinteligência tamanha, de crise e tensão tamanha que vocês se afastaram. E ali, somente um tempo de afastamento foi capaz de dar a vocês a possibilidade de se reatarem a esse relacionamento. E por que que aconteceu esse novo reenlace, né? Porque o antigo, você passou a ver o antigo de uma nova maneira e o antigo passou a te ver de uma nova maneira. Então há duas formas de você descobrir, de criar esse ambiente novo de contexto romântico. Naturalmente, quando você conhece alguém, a primeira, naturalmente quando você conhece alguém novo, que não tem nenhum juízo de valor e preconceitos a seu respeito, e naturalmente quando um velho amigo te descobre de uma maneira nova. Então, se você quer conquistar uma pessoa que é do seu círculo de amigos
e você não tem conseguido sucesso, é preciso que você crie formas novas da pessoa te ver diferente, dele se surpreender com você, de falar, nossa, eu não sabia dessa sua faceta, eu não sabia disso. Então pode ser através de claro, começa por uma comunicação visual, né, uma forma de se expressar, de se comunicar através da vestimenta, pode ser também associada a isso uma forma de novos interesses que até então você não tinha, não demonstrava dentro daquele ciclo de amizade, mas que quebre e gere algo novo. Então precisa criar esse contexto novo, né? E aí você pode perceber que é muito interessante, assim, tem pessoas, e isso acontece no interior e em algumas outras localidades, assim, por que pessoas que conviveram quando crianças, adolescentes e etc e tal, apesar de já terem tido um ou outro envolvimento ali, elas acabam não se casando, né? E aí elas vão para uma cidade vizinha, conhecem alguém, namoram e casam, justamente porque a ausência dessa novidade perde o frescor desse contexto romântico que é criado justamente por essa tábula rasa, né? Ou seja, aquela possibilidade da pessoa não ter, digamos assim, algum conhecimento sobre você. Então, uma vez que você tenha começado a se relacionar dentro desse contexto, esse novo contexto, ou seja, a possibilidade de vocês não se conhecerem, dá a você uma oportunidade velada, tácita, de integrar uma visão ampliada e aperfeiçoada do outro, porque é isso que o outro quer. O outro quer ser visto diferente, e você também quer ser vista diferente. É natural, isso não tem nada de equivocado você querer ser visto de uma forma inteiramente nova, né? De uma forma assim, múltipla possibilidades que você sabe que você tem isso, então é muito legal você poder se permitir a ser uma pessoa nova, curiosa, interessante, instigante. Então, todo mundo deve ficar animado com a possibilidade de ser visto de uma forma diferente. Então, tanto você, mas a gente está falando sobre outro, então o outro também está certamente animado, ainda que esse contexto esteja inconsciente dentro dele, de ser visto como uma pessoa nossa. Mas qual é a consequência estratégica disso, tá? Basicamente, está na atitude que você deve sempre adotar em relação a um novo encontro. É isso. A atitude que você sempre deve adotar em relação a um novo encontro. E como é que essa atitude deve ser evitada? Como é que é essa estratégia? Você deve lembrar que muitas vezes a gente tem tendências a tirar conclusões baseadas em algo que reconhecemos em alguém, digamos assim, sabe? Você vê uma personalidade naquela pessoa que você está conhecendo, de um amigo, e de repente, mas você conhece o amigo mais profundamente, mas por ele ter feito um traço semelhante a um amigo, você já acha que é um amigo, enfim. E esses traços que a gente reconhece em alguém por alguma semelhança, tem a tendência de definir a pessoa como ela é. E é importante você evitar esses pré-julgamentos, porque se você faz esses pré-julgamentos, já tira o contexto de novidade. Porque aí a pessoa já se torna algo, realmente algo já conhecido, né? Isso pode ser contraproducente dentro da linha geral dos encontros. Se você tomar esses pré-julgamentos sem perceber e esses pré-julgamentos forem longe demais. Afinal de contas, não só você, mas os outros também não gostam de ser rotulados, né? Não me rotula, eu não tenho rótulo, essas coisas assim. E os rótulos destroem esse contexto novo, essa tábula rasa que permite você ser vista de uma forma diferente. Então, esse novo contexto, né? Esse novo contexto de desconhecimento, esse novo contexto que permite a pessoa ser uma pessoa nova, que ela está ansiando ser exaltada pessoalmente, no sentido assim de ser reconhecida e vista de uma forma diferente da que usualmente ela é, dá dará ao seu possível parceiro, digamos assim, a oportunidade dele ampliar a sua própria autoimagem. E a autoimagem é um dos fatores, daqueles 3 fatores que nós dissemos: identidade sexual, e personalidade social e identidade social. Ideal pessoal, né? É exatamente isso. Então, ao permitir, a partir do momento em que você não projeta sobre o outro excessivamente rótulos e não leva isso longe demais, permitindo e fazendo com que naturalmente as coisas fluam de um jeito natural, de novidade, isso vai dar ao parceiro, ou seja, àquele que você como sedutor está buscando conquistar, a oportunidade de ampliar a sua autoimagem inconscientemente. Então, a sua apreciação, ou seja, a apreciação do que está acontecendo. E como é que você faz isso na prática? É só cortar os julgamentos que vão vindo à sua cabeça.
né? Claro, a gente está falando, estou partindo do princípio que você tem bom senso, coisas toscas não tem como ser evitadas, né? Então, a partir do momento em que você permite que isso aconteça e vai cortando os excessos de pré-julgamentos, você cada vez mais também se permite se aproximar, né, plenamente daquilo que no interior dele está de prontidão para ser reconhecido, né? Então, para começar, você, você fará muito bem em reconhecer que você precisa, digamos assim, dar espaço para isso, porque esse espaço, ou seja, essa ausência de julgamentos, que permita esse contexto novo, cria as condições básicas para se experimentar o novo amor. Então, é isso, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você e até a próxima aula. Tchau, tchau.